História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Dom Lopes II Dias de Ar, Cabeça Brava, meu 26º avô, 11º senhor de Biscaia, Alferes Mor de Castela, o conquistador de Baeza, cunhado de Fernando III rei de Castela, bisneto de Dom Afonso Henriques, e sogro de Dom Sancho II, rei de Portugal. Dom Lopes II Dias de Ar, Cabeça Brava, 11º senhor de Biscaia, Alferes Mor de Castela, conquistador de Baeza, nasceu em 1192, e morreu a 15 de dezembro de 1236. Era filho de Dom Diego Lopes de Ar, 10º senhor de Biscaia, e de Dona Maria Manrique de Lara, neto paterno de Dom Lope I Dias de Ar, 9º senhor de Biscaia, e de Dona Aldonza Ruiz de Castro, e neto materno de Dom Manrique Pérez de Lara, 1º senhor de Molina, e de Dona Hermesinda, senhora de Narbona. Dom Lopes II Dias de Ar, o Cabeça Brava, era filho de Dom Diego Lopes de Ar, 10º senhor da Biscaia, e de Dona Maria Manrique de Lara, filha de Dom Manrique Pérez de Lara, 1º senhor de Molina e Visconde de Narbona, pelo casamento, e de Dona Hermesenda de Narbona, senhora de Narbona. Foi o 11º senhor da Biscaia entre 1214 e 1236. Dom Lopes II Dias de Ar combateu com o seu pai na Batalha de Navas de Tolosa, em 1212, debaixo do comando do rei Afonso VIII de Castela. Esteve à frente dos destinos da Biscaia numa altura conturbada. A sua subida ao poder aconteceu com a morte de seu pai em 16 de outubro de 1214, por coincidência poucos dias depois da morte do rei Afonso VIII de Castela, que deixou como herdeiro do trono o seu filho de apenas 10 anos, Henrique I de Castela. Devido a estes acontecimentos, a família de Lara tomou o poder, ao controlar a regência da coroa, enfrentando Berengária de Castela, irmã de Henrique I de Castela, e a quem Dom Lope deu o seu apoio. Em 1217, Henrique I de Castela morre por acidente, o que leva ao trono a sua irmã Berenguela de Castela, que, apoiada por vários nobres, entre os quais Dom Lope Dias de Ar, delega o trono ao seu filho Fernando III de Castela, que foi quase de imediato coroado em Nájera. Afonso IX de Leão, pai de Fernando III, não se conformou com a proclamação do filho como rei de Castela e dá início a combates por todo o país. Durante estes acontecimentos, Dom Álvaro Nunes de Lara apodera-se de Nájera, sendo no entanto derrotado e feito prisioneiro por Dom Lope Dias de Ar. O apoio dado por Dom Lope Dias ao rei Fernando III foi premiado com o cargo de Alferes Maior de Castela, e casado com Dona Urraca Afonso de Leão, irmã do rei. Dom Lope Dias de Ar recebeu a doação da Vila de Ar e da Vila de Pedroso com confirmação. Participou em muitas guerras apoiando Fernando III, como foi o caso das expedições contra os mouros da Andaluzia, sendo a mais importante a tomada de Baeza, ocorrida em 1227, o que o levou a receber o título de "O Conquistador de Baeza". Quando o bispo de Calahorra quis exigir os direitos das igrejas sujeitas ao mosteiro de San Milan de la Cogola, deu início a conflitos que só terminaram com a sua transferência, em 1232, da diocese para Santo Domingo de la Calzada, facto que causou ainda mais discórdias, até que em 1235, Dom Lope Dias expulsou o bispo, que foi para Roma, tendo a diocese voltado a Calahorra. Em 1234 eclodiu um conflito entre o rei Fernando III e dois de seus principais vassalos, Dom Álvaro Pérez de Castro, El Castelano, senhor da Casa de Castro, e Dom Lope Dias de Ar, pois este último sentiu-se ofendido pelo rei durante o cerco de Úbeda. Por isso, e sem contar com a aprovação do monarca, que era cunhado de Dom Lope Dias de Ar, já que a esposa deste, Dona Urraca Alfonso de León, era meia-irmã do rei, Dom Álvaro Pérez de Castro casou com Dom Mencia Lopes de Ar, filha de Dom Lope, o que fez com que o soberano despojasse Dom Álvaro Pérez de Castro das propriedades e terras que tinham sido otorgadas pela coroa, embora o conflito tenha sido resolvido por resolução arbitral pelas rainhas, Berenguela de Castela e Beatriz de Suabia, mãe e esposa respectivamente do rei Fernando III. Dom Lope Dias de Ar foi um inimigo constante do reino de Navarra, contra o qual lutou com sucesso em inúmeras ocasiões. Jaime I, o Conquistador, relembrou, nas suas memórias, a aliança que Sancho VII, o Forte, lhe propôs em 1231, contra a Castela de Fernando III, finalmente fracassada após a morte do velho rei Navarro, pouco depois. Sancho VII queria recuperar as terras que perdera no confronto com Afonso VIII de Castela e Pedro II de Aragão, em 1200. Naquela época o rei Dom Sancho de Navarra ainda vivia. E o rei de Castela lhe causou dano por meio de dois Lope Dias, senhor de Biscaia, de modo que ele havia tomado 2 ou 3 de seus castelos. E o rei de Navarra nos enviou uma mensagem dizendo que, se fizéssemos uma aliança com ele nos mostraria tanto amor e tantos favores como nenhum rei jamais teria feito ao outro. Estas são as palavras que Jaime I dirigiu ao rei de Navarra durante o seu encontro em Tudela.
Rei, posso falar de fundação dos acontecimentos na Espanha para começar, porque os vivi e participei de muitas coisas que foram feitas no meu tempo. Já houve guerra entre o meu pai e o rei de Castela, graças a Deus, cada vez que os deles se encontravam com os nossos, os navarros eram muito corajosos, mas tinham uma vantagem numérica tão grande, por serem tantos e nós poucos, que nos machucou. Mas, com a graça de Deus, só tendo você como aumente vou-me sentir forte na frente deles. Depois o velho rei, Garcia Almoravide, tomou a palavra em nome dos nobres navarros. Rei de Aragão, explicarei tudo sobre esta terra, embora os Navarra que aqui se encontram conheçam o mesmo ou melhor o mal que fez ao rei, Dom Lope Dias de Vizcaya, porque o mal que causa ao reino, ele o faz ao rei. E ele faz isso com suas forças, que são muito grandes. Além disso, o rei de Castela enviou seus homens para ajudá-lo, se necessário. Dom Lope Dias de Ar foi fundador de Plencia, morreu no dia 15 de dezembro de 1236, e encontra-se sepultado no mosteiro de Santa Maria la Real de Nájera. A Casa Feudal de Ar. A Casa de Ar tem a origem do seu brasão na pessoa de Dom Diego Lopes I de Ar, o Bom. As primitivas armas eram compostas por lobos em campo de prata, por referência ao nome de Lope, salientar os cordeiros atravessados nas bocas dos lobos e a bordura com aspas de Santo André em alusão à participação de Dom Diego de Ar na Batalha de Navas de Tolosa e na tomada de Baeza. Os Ar são uma linhagem muito antiga com origem na nobreza feudal da Idade Média da corte do Reino de Castela, onde foram titulares do senhorio de Biscaia entre o século X e o século XIV, e estão na origem do território histórico e na província de Biscaia no País Basco. Tomaram o apelido de Ar quando foi concedido a Dom Diego Lopes o senhorio de Vila Ar pelo rei Afonso VI de Castela. No entanto, a aparição da primeira incorporação do toponímico no apelido só é encontrado numa escritura que data de 1117, na qual aparece um filho de Dom Diego, Lope Dias I de Ar, com a seguinte nomeação: Donos Didacos Lopes de Ar. Sobre as armas de Ar, refere assim o armorial lusitano. As armas dos deste apelido, tanto em Espanha como em Portugal são, de ouro, com 2 lobos de sua cor, passantes, um sobre o outro, cevados, dentro de uma orla de prata, bordadura de vermelho carregada de 8 aspas de ouro. Timbre, um lobo do escudo, carregado de uma aspa de ouro na espádua. Família e descendência. Dom Lope II Dias de Ar casou por 2 vezes, a primeira com Dona Urraca Alfonso de León, minha 26ª avó, bisneta de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, filha do Afonso IX, rei de Leão e Castela, e de Dona Inês Miguel de Mendoza, de quem teve. Dom Diego III Lopes de Ar, 12º senhor de Biscaia, casou com Constance de Berne. Dona Teresa Lopes de Ar, casou com Dom Nuno Sánchez de Aragón. Dom Lope Lopes de Ar, o rapaz, senhor de Laguardia, casou com Dona Brengária Gonçalves Girão, meus 25º avós. Dom Alfonso Lopes de Ar, comendador mor de León, casou com Dona Teresa Alvarez, senhora de Los Cameros. Dona Brengária Lopes de Ar, casou com Dom Rui González Girão. Dona Mecia Lopes de Ar, rainha de Portugal, casou com Dom Sancho II, rei de Portugal, e depois casou com Dom Álvaro Pérez de Castro. Filho de Dom Lope Dias de Ar com Dona Toda de Santa Gadea, senhora de origem nobre da linhagem de os Salcedos. Dom Diego Lopes de Salcedo, casado com Dona Teresa Alvarez de Lara, filha legítima do Dom Álvaro Fernandes de Lara. Filho de Dom Lope Dias de Ar com mãe desconhecida. Dom Lope Dias de Ar, bispo de Sigüenza.